Nós estamos aqui para falar um pouco sobre fé. Como eu estava informando, nesses últimos dias, nós precisamos crer. Nós precisamos crer, entende? Nós precisamos avançar. Eu creio e nós vamos avançar. Glória a Deus. Pronto. Vamos voltar. Tivemos um problema aqui, né? Mas vamos dar início. Como eu estava falando, Jesus, ele, em toda a sua palavra, ele manifesta um desejo que eu creia, que você creia. Ele diz aqui: por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Sabe, amados, quando a gente começa a ver a palavra de Deus de uma forma bem clara, de uma forma bem direta, nós não temos dificuldade de entender. O Senhor disse: quando você estiver orando, já creia que já recebeu. É algo que você precisa manifestar diante do Senhor para que Ele perceba o nível de fé que você está tendo. A fé é uma concordância que você está dizendo para Deus que você concorda com toda a sua palavra. A fé é como você estivesse dizendo: eu assino esse protocolo, dizendo assim: Pai, sua palavra é fiel e tudo que o Senhor já disse, eu creio e eu vou viver essa palavra. Não é difícil, queridos, não é difícil. O problema todo é que foi implantado em nós, foi muito mais religiosidade do que palavra. Às vezes nós vivendo um tempo no passado, na igreja religiosa, que era necessário ter que fazer tantas coisas, menos usar a nossa fé. E isso nos permitia aquelas ministrações dizendo: eu sei o que tu está passando, eu sei o que tu está sofrendo, eu sei o que tu está sofrendo, o que tu está passando. Na realidade, eram as ministrações do emocionalismo, do sentimentalismo. Nada que se comparasse à palavra quando Jesus disse que apenas nós precisaríamos crer. Nós precisaríamos crer. Jesus não pregou nenhuma mensagem de sentimentalismo. Jesus não pregou nenhuma mensagem de emocionalismo. Ele não chegou diante do cego Bartimeu e disse: eu sei que você não está conseguindo enxergar, eu sofro muito por ti, eu estou assim comovido por você ser cego. Não. Jesus primeiro perguntou para ele: que queres que eu te faça? E ele falou: que eu volte a ver de novo. E Jesus fez ele voltar a ver de novo. E Jesus disse: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé. Tudo que ele fazia era assim. Aquela mulher cananeia, ela veio clamando ao Senhor: filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está profundamente endemoniada. E Jesus, ele num momento foi tocado, e os discípulos queriam afastá-la, porque Jesus estava cansado, mas ele disse: não, deixa ela vir. E quando ela veio, a primeira posição dela foi adorar o Senhor. Olha, sinceramente, só adora alguém quem tem reverência àquele alguém. E ela teve a reverência a Jesus, ela o adorou, e ele tentou provar a fé dela, e ela não hesitou, ela foi determinada, ela disse aquilo mesmo que ele queria ouvir. Porque é bom quando Jesus ouve o que nós temos crido de forma explícita. Aquilo que eu creio, eu posso ser direto diante do Senhor. Eu não preciso fazer arrodeios, eu não preciso me intimidar, não. Ele é o meu melhor amigo. O melhor amigo é que nós confiamos confidências, não é verdade? Nós confiamos confidências aos nossos melhores amigos terrenos. Veja lá Jesus. Jesus é o nosso melhor amigo.
Ele espera que você confidencie a sua fé com Ele. Assim foi aquela mulher. Aquela mulher, ela chega naquele momento e ele diz para ela que não é normal partir os pão dos filhos com os cachorrinhos, mas ela não aceitou. Ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Então, como se dissesse, olha, eu não me importo o que vai acontecer, eu quero um resultado. Uma migalha de milagre sua, para mim, é o que basta sobre a minha filha. E Jesus disse, vai, filha, a tua fé te salvou. É sobre isso que nós precisamos falar. É sobre essas coisas que nós precisamos entender. Nós não precisamos estar nos lamentando. Deus não se move por lamentações. Deus não se move por lamentações. Deus se move por fé. É preciso você falar para Deus diretamente, Pai, eu creio. Não importa, eu creio. Independente de que o milagre do Senhor aconteça hoje, eu creio. Se acontecer amanhã, eu creio. Mas o que eu determino sobre a minha vida é que esta causa já está resolvida. E pronto. Eu declaro e pronto. Todos os dias nas minhas orações eu dou graças a Deus por contas pagas e dinheiro sobrando. Mas não paguei hoje. Não, mas vai simplesmente pagar amanhã. Não paguei hoje, vou pagar amanhã. Não paguei amanhã, vou pagar depois, mas eu não posso medir a minha fé baseada naquele dia que eu estou pretendendo. Não, mas eu estou crendo que Deus já operou o milagre dele sobre a minha vida. É independente fé. E você move o coração de Deus, você chama a atenção de Deus através da sua fé. E Deus, Ele tem prazer em te honrar. Agora, queridos, deixa eu dizer algo aqui para vocês. Tem coisas que vão nos surpreender. Tem coisas que vão nos surpreender. Você entende? Tem coisas que vão nos surpreender. E nós temos que estar preparados para poder receber as surpresas de Deus. Por quê? Porque verdadeiramente nós estamos declarando fé. Não aconteceu hoje, acontece amanhã. Não aconteceu amanhã, mas acontece depois. Eu não vou mudar o meu estilo de vida, de fé, porque eu queria nesse dia e não aconteceu. Deus sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Deus tem os melhores planos para nós. Os caminhos dele são melhores que os nossos. Então nós não podemos dizer que eu tinha uma fé, mas depois eu me esfriei na fé. Queridos, eu tenho 22 anos andando em fé, 22 anos declarando essa fé, 22 anos crendo. Muitas coisas, queridos, eu semeei palavras há 10 anos atrás e estou colhendo agora. Há 10 anos atrás, eu estou colhendo agora. Tem muitas pessoas que não conseguem um mês. E ele começa a declarar, e depois desiste. Isso não é fé. Simplesmente você pegou uma pronúncia de um positivismo para poder atrair a solução para o seu problema. Mas Deus, Ele é conhecedor do nosso coração. Ele sabe as palavras que saem da nossa boca crendo. Ele sabe as palavras que são poderosas. Porque a palavra da fé, ela tem poder. Fé, como diz Hebreus 11, é certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que ainda não se viu. Aquele que crê, ele já é convicto. Não, mas não aconteceu, mas eu sou convicto. Não, mas está demorando muito, eu acho que eu vou desistir. Isso não é fé. Entende? Quem espera, querido, espera com fé, já tem a certeza do resultado. Eu posso dizer para você nesta tarde, Deus, Ele ama aqueles que falam diretamente com Ele. Simplesmente, Pai, eu te agradeço por todos os atos preparados pelo Senhor para a minha vida, por todo o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu creio nessa conquista, isso é fato, eu creio e eu declaro que já conquistei. Eu não vou conquistar, Pai, eu já conquistei. O Senhor já liberou lá no alto aquilo que é dedicado a mim, que está destinado a mim. Então eu não vou abrir mão. O Senhor me promoveu
quando o Senhor diz que nos abençoou com toda sorte de bênção. O Senhor, eu sou promovido pela tua palavra. Olha que tremendo. Nós somos promovidos pela palavra do Senhor. Nós não estamos aqui, queridos, simplesmente porque estamos a receber só do Senhor, estamos apenas esperando no Senhor. Não, nós estamos simplesmente, queridos, destinados a viver um nível de fé que eu e você pode simplesmente dizer que já conquistamos. Essa é a verdade. Ah, mas tem a vontade do Senhor. Muito bem, muito bem. Quando diz assim, que seja feita a tua vontade. Sim, mas tem coisas que Deus já declarou na sua palavra que já é da vontade dele. Cura é da vontade de Deus. Se não tivesse na sua palavra, nós simplesmente seríamos aqueles para dizer que seja feita a tua vontade. Mas quando ele já destinou na sua palavra que já é da vontade dele, não há mais o que você dizer que é da vontade dele. Presta atenção, Jesus disse, em meu nome curarão os enfermos. Já é da vontade dele a cura. Em meu nome libertarão os cativos. Já é da vontade dele a libertação. Em meu nome ressuscitarão mortos. É do prazer do Senhor que você, pela fé, ressuscite mortos. Há uns anos atrás, eu estava aqui na minha residência, de repente, um jovem, ele me ligou rápido, que haveria um pessoal da família dele que tinha morrido, e que eu fosse lá correndo, e eu saí no carro numa velocidade aqui, para poder chegar lá. Quando eu cheguei lá, a pessoa estava estirada no chão, já não respirava mais, e não tinha mais, assim, nenhum movimento de vida, eu não via nada, só mesmo estático lá, e a mãe chorando, e de repente, houve em mim uma fé inabalável, e eu declarei vida sobre aquela pessoa, e ela levantou assustada, querendo correr. Eu peguei pelo braço, segurei, porque eu temia ele sair para a rua e algum carro atropelar, porque ele estava assim, atônito, né? Então, queridos, eu não vou perguntar ao Senhor se é da vontade dele aquilo que ele já disse que é da vontade. Eu simplesmente, eu vou estar cumprindo a palavra dele, e o resto Deus faz. O resto Deus faz. Assim é quando você não se omite diante de Deus. Você simplesmente age como verdadeiro filho, verdadeira filha de Deus, que está comprometida com a palavra dele. Sabe o que é você dizer para Deus? Pai, eu creio em tudo que o Senhor falou, eu creio na sua palavra. Olha, muitas vezes nós, como filhos, estamos igual àquele filho, aquele irmão daquele jovem, né? O do filho pródigo. Muitas pessoas, eles ministram na visão do filho pródigo. Ah, o filho pródigo pediu sua herança a seu pai e foi e gastou dinheiro com prostituição e muitas farras e tudo mais. E depois teve que comer comida de porcos para poder sobreviver. E desejou um dia voltar para sua casa. E quando ele voltou para sua casa, ele vinha dizendo, pequei contra ti somente pequei. Seu pai o recebeu com festa. É linda a história, é mostrando Deus recebendo o arrependido, aquele que se arrepende diante dos seus atos, dos seus feitos, para voltar ao seio do Senhor, para voltar aos braços do Senhor. É muito lindo isso, mas deixa eu dizer para você algo. Muito mais curioso é ver aquele outro filho dele, que ele estava ali o tempo todo com o pai e não conhecia o pai. Quando o irmão chegou, que fizeram a festa, ele ficou enciumado. E de repente ele vai para o pai e disse, é verdade, esse daí que gastou toda a herança e volta todo quebrado, sem dinheiro nenhum, todo, sabe, daquele jeito o senhor pega e faz festa, mata boi e dá a melhor sandália, coloca um anel no dedo, e eu que estou aqui com o senhor não me dá nenhum cabrito para poder fazer uma festa com meus amigos. Então, assim somos nós. Muitas vezes andamos com o nosso pai e não conhecemos aquilo que é nosso.
a herança que ele deixou para nós. Entende? Essa herança, querido, ela não está apenas numa prosperidade. Ela não está apenas em você mudar de vida financeiramente. Não. Não é você comer coisas melhores na terra que é somente a sua herança. Não. A sua herança é você viver as coisas que o nosso Pai já deixou para nós. A medida de fé que ele deixou para mim, para você, é uma herança. E essa medida de fé é a medida que vai te levar a conquistar todas as outras coisas. Primeira coisa e primeira certeza que você deve ter e eu devo ter é que através da minha medida de fé que eu recebi, que você recebeu, nós podemos avançar no reino de Deus em todas as áreas, no nosso ministério, no nosso chamado, na unção. Você entende isso? Nós precisamos compreender que a herança que Deus deixou para nós, ela se compreende em muitas coisas, mas a primeira é a fé. A fé é a certeza. A fé, você vai conquistar coisas através da fé. A fé é que te leva a você galgar lugares onde você jamais pensou em ir. Lugares mais altos também, no conhecimento, na sabedoria, na graça. Porque se não tem a fé, simplesmente todo conhecimento que tenhamos não vai valer nada. Nada, nada. É necessário, amados, nós entrarmos numa dimensão de fé, crendo que a palavra de Deus é verdade. Tudo que ele falou é verdade. Nada é engano. Não, pelo contrário, o engano vem de Satanás. Ele vem na nossa mente para colocar questionamento, dúvidas, incertezas, para podermos duvidar do que Deus já deixou para nós. Queridos, viva uma fé inabalável. Viva a fé que te promove, que te leva a níveis mais altos, onde você pode dizer: Senhor, eu creio somente, pronto. Independente do que o mundo diga, independente do que os incrédulos falem, independente de que alguns irmãos e irmãs não creiam como eu creio, mas eu vou estar aqui declarando essa fé, acreditando que dia após dia a minha vida será transformada. Dia após dia a minha vida será mudada em todas as áreas. Por quê? Porque eu vivo pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Então, veja só o que diz a palavra aqui no livro de Efésios 3, de 16 e 17. Diz assim, ó: para que, segundo as riquezas da sua glória, preste bem atenção, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que, corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Queridos, tudo que Deus quer é que através das riquezas da sua glória, nós sejamos fundamentados na sua fé. Você entende? Nós sejamos fundamentados na sua fé. É necessário você poder ter uma vida normal, boa até. Muitas pessoas que estão no mundo, elas têm uma fé. Elas creem para possuir aquilo que elas conquistaram, elas creem. Mas talvez a fé deles, eles possam ter para conquistar bens. Mas não conseguem ter uma fé para andar com Jesus. Porque sabe que a fé para andar com Jesus, ela não é determinada pelo que eu desejo. Simplesmente na hora que eu creio, na hora que eu quero, como eu quero. Não. Deus nos surpreende quando nós cremos. Deus, ele tem prazer quando você anda com o Espírito dele, declarando fé. Ele nos surpreende. Ele faz coisas sempre a mais. Deus é um Deus abundante. Deus é um Deus abundante. Quando Paulo estava machucado, bastante machucado, apanhou bastante, ele tinha apanhado bastante, ele vivia inflamado de pancadas, sabe? De prisões, quando ele esteve lá preso, ele estava sempre machucado. E um dia ele foi reclamar do Senhor. Olha, sinceramente, eu vou falar com as minhas palavras, eu estou fazendo a tua obra, e eu só estou sendo, sabe, machucado, apanhado,
sofrendo. Tem um espírito de Satanás que está me esbofeteando o tempo todo. Não foi assim que ele falou? Jesus, ele disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Queridos, para viver na graça você precisa crer. Precisa crer. É preciso você crer para viver na graça. Porque a graça, ela é composta de tudo. É o pacote fechado do nosso Pai para nós. A graça tem provisão, a graça tem suprimento, a graça tem prosperidade, a graça tem riquezas, a graça tem curas, a graça tem milagres, a graça tem tudo. Você vai viver o melhor de Deus na graça dele. E você vai declarar que verdadeiramente você crê que a graça dele te basta, mas não só isso. Que você pode declarar para ele o seguinte: eu declaro, Senhor, que a minha vida, ela está debaixo da tua graça, do teu poder. E eu declaro que a minha vida, ela será muito mais do que eu tenho pedido ou pensado. Lembra aquela palavra que fala? Sei que pensamento tenho de vós, pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que vos desejais. Deus tem prazer que você declare provisão sobre a sua vida, que você declare prosperidade sobre a sua vida, que você declare fé. Viva o melhor de Deus enquanto Deus está te dando vida. Viva o melhor de Deus pela fé. O Senhor vai fazer com que a sua vida mude. É como você estivesse num rádio assistindo, ouvindo um programa, e você começa a rodar o botãozinho lá, você começa a rodar o botãozinho, de repente muda de estação, entende? Muda de estação. Então, quando você muda de estação, você entra em outra sintonia, outro programa, algo novo que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo? Então, assim é a nossa fé. Nós mudamos de estação quando declaramos fé, quando cremos que Deus pode fazer infinitamente mais do que eu venha pedir ou pensar. Jesus disse: quando orardes, credes que recebeste. É uma oração de fé, dizendo para mim e para você: você pode crer mais, você pode conseguir conquistar coisas mais. Sabe por quê? Porque Deus não tem limite para aqueles que creem. Tremendo isso, né? Deus não tem limite para aqueles que creem. Mas Deus, ele consegue fazer você viver dias e mais dias nessa terra, declarando fé, conquistando, vivendo o melhor dele. Às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam para mim, falam para mim: como é que, apóstolo, como é que você está? Eu digo: se eu estive melhor antes, eu não me lembro. Se eu estive melhor antes, eu não me lembro. Por quê? Porque a minha fé demonstra que o melhor dia eu estou vivendo, que é hoje. Deus não está no nosso passado, Deus está no nosso presente. E o futuro, ele já visitou, ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você. Fique em paz, queridos, fique em paz com seu coração. Viva níveis de fé que faça com que você possa dar passos maiores na sua vida. Sabe qual é o prazer do nosso Pai? É ver você crescer, é ver você avançar, é ver você compreender que ele não tem nada seguro, ele já liberou. O melhor dele, ele nos deu, que foi a vida do seu filho, para morrer por mim e por você na cruz, e com o sangue dele, ele comprou todo o pecado da humanidade. Esse era o melhor de Deus, já veio. Às vezes as pessoas dizem: o melhor de Deus está por vir. Não, já veio. Já veio. Agora, Deus já liberou o melhor dele. Basta você crer, chamar a existência, orando, declarando: Pai, eu declaro sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha família, sobre todos aqueles que você ama. Simplesmente declare que você crê. Sabe, eu tenho declarado coisas tremendas sobre a nossa igreja e tem acontecido coisas fantásticas. Eu vou lembrando de cada declaração, de cada momento de profetizar. Você entende isso? Então, eu quero que você fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida de forma grande. Que você vamos dizer assim, a palavra, não discorde da palavra de Deus. É como nós dissermos a Deus: Pai, eu não quero a sua herança,
porque ela foi paga com preço de morte, e morte de cruz. Muitas vezes, queridos, quando nós não cremos, quando nós dizemos que Deus não é suficiente em nossas vidas, nós estamos dizendo que Jesus morreu em vão por nós. Nós precisamos avançar nesse entendimento, crendo, independente crendo. Olha que palavra tremenda, que diz a palavra do Senhor. Porque, 2 Coríntios 5:7, porque não andamos por fé, e não por, porque andamos por fé e não por vista. Foi o apóstolo Paulo que falou, né? Porque andamos por fé e não por vista. Então é aquilo que eu falo, eu não vou viver pelo que eu vejo. A circunstância está me dizendo algo que não, é tudo contrário. Os problemas que batem à minha porta são todos contrários. Os levantes que se levantam contra a minha vida são todos contrários. Eu destruo todos eles dizendo a palavra, declarando a palavra e confiando na fé, aquela medida de fé que o Senhor me entregou. Simplesmente, eu não vou viver dias de murmuração, porque eu não vou adorar Satanás. Murmuração é adorar ao diabo. Simplesmente eu vou viver dias de fé, que é para poder, quando eu chegar diante do Pai, ele dizer: entra, filho amado, em quem tenho prazer, porque não desistiu da sua fé, simplesmente honrou a minha palavra pela fé. E isso é o prazer do Senhor em nossas vidas. Amém? Creia, simplesmente creia. A primeira ferramenta que nós devemos ter para poder viver nessa terra é a nossa fé. Para poder desbravar, para poder conquistar, para poder vencer gigantes, é a nossa fé. Amém? Que Deus abençoe a vocês que estavam aí nos assistindo aqui, me assistindo, melhor dizendo. Que o Senhor aumente o desejo em sua vida para que você possa crer cada dia mais. Cada dia mais. E os resultados não vão chegar, já chegaram. Porque fé é certeza. Deus abençoe a todos.